Oi pessoal, como vocês passaram a semana? Tudo pronto para a aula de hoje? Bem, a aula de hoje vai ser sobre a ressurreição de Jesus Cristo. A gente vai entender o que é que foi a ressurreição de Jesus Cristo e por que é que essa ressurreição é tão importante para a gente, tá? Mas antes da gente começar, vamos fazer como sempre a gente faz a nossa oração, tá? Para agradecer a Deus, falar com Deus um pouquinho para nós antes da gente começar a dar aula, tá ok? Senhor Deus, muito obrigado por me proteger e tomar conta de mim, da minha família. Muito obrigado pela minha saúde. Obrigado por ter a oportunidade de estar aqui ouvindo a tua palavra. Te peço, Pai, que abra o meu coração para que eu aprenda tudo que vai ser ensinado hoje aqui e eu possa levar para o resto da minha vida. Muito obrigado por tudo. Me proteja e me abençoe. Em nome de Jesus. Amém. A palavra-chave da aula de hoje é ressurreição. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Ressurreição quer dizer retorno da morte de volta à vida, ou seja, estava morto e voltou a viver. Na Bíblia, Jesus houve várias ressurreições. Né? Estão lembrados que 2 aulas atrás a gente falou da ressurreição da filha de Jairo? Aquela menina que tinha acabado de morrer, todo mundo pensava que Jesus tinha chegado atrasado, mas ele foi lá e ressuscitou a filha de Jairo, e ela voltou à vida, ela estava morta e voltou à vida. Jesus também ressuscitou Lázaro, né? Houve outras ressuscitações na Bíblia. Mas a ressuscitação de hoje é especial. Hoje quem vai ressuscitar vai ser Jesus. A história de hoje ela está no livro de Mateus, capítulo 28, versículo de 1 ao 10. Então, e aí vocês podem ler junto com o pai de vocês. Antes de eu contar a história da ressurreição de Jesus, eu queria falar um pouquinho sobre o que é que deixa vocês tristes. Né? Por exemplo, quando quebra um brinquedo, quando vocês brigam com um amigo. Né? São coisas que deixam a gente triste. Mas tem uma coisa que deixa muito, muito, muito triste. Me deixa muito triste. Que é quando morre alguém muito querido. Um parente, um amigo. Né? É uma dor profunda. Você não vai ver essa pessoa. Então, a história da aula passada pode ter deixado a gente um pouco triste, porque foi a aula sobre a história da morte de Jesus. Mas a gente vai ver que tinha um plano. A tia Jéssica explicou para vocês que tinha um plano de Deus e Jesus precisava morrer. Lembra que Jesus ele foi condenado à morte, sofreu bastante e por fim ele foi condenado à morte de cruz, que era uma morte terrível, né? A gente sabe que ele sofreu mas essa morte estava no plano de Deus e tinha como objetivo salvar a mim e a você. Mas a diferença da ressurreição de Jesus para as outras ressurreições, a de Lázaro, a da filha de Jairo, é que Jesus, depois que ressuscitou, depois que reviveu, né, ele não voltou a morrer mais. Bem, então vamos começar a história de hoje sobre a ressurreição de Jesus. Jesus, lembra que Jesus, antes de morrer, ele falou que ia morrer, falou para os discípulos dele. Vocês se lembram que Jesus também falou que iria ressuscitar, que iria voltar depois da morte. Mas as pessoas não entenderam direito. Então, imagina, né, naquele dia que Jesus morreu, a tristeza que as pessoas estavam. Porque elas não tinham entendido que Jesus ia voltar a viver novamente. E elas estavam muito tristes, muito, muito tristes. No dia que Jesus morreu, eles pegaram o corpo de Jesus e levam para dentro de uma tumba, que é dentro de uma pedra, tem uma porta,
coloca o corpo lá dentro, em cima de uma pedra, todo envolvido em gases, todo cheio de faixas. E eles fecham essa tumba com uma pedra bem grande. Eu coloquei aqui, essa foto aqui, para vocês verem o tamanho da pedra. Tem a porta ali, estão vendo? E uma pedra bem grande e pesada. Eles rolam e fecham essa pedra. No domingo de manhã, bem cedo, as mulheres, tinha Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, né, e outras, elas pegaram incenso e elas iam entrar lá na tumba para embalsamar o corpo de Jesus. Sendo que naquela manhã houve um terremoto. Houve um terremoto bem grande, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra, né, para deixar as mulheres entrarem, né, não foi para Jesus sair. Ele removeu a pedra para deixar as mulheres entrarem e sentou-se sobre ela. E o anjo, quem olhava para ele assim, ele tinha uma luz bem forte, parecia um relâmpago assim, uma luz que cegava, de tão forte que era. E as roupas dele era toda branca como a neve, bem branquinha. E os guardas que estavam na porta, quando viram aquele anjo, eles ficaram morrendo de medo, aquele brilho todo, né? E eles ficaram assombrados e ficaram assim deitados como se estivessem mortos, assim, tremendo de medo. Então, quando as mulheres chegaram lá, o túmulo já estava aberto. E elas, quando entraram dentro do túmulo, o que elas encontraram? Encontraram o anjo. Então elas se assustaram. O que é isso? O anjo? E aí o anjo falou assim: não tenham medo, não tenham medo. Eu sei que vocês vieram buscar aqui, mas ele não está aqui. Ele vive. Ele está vivo. Né? E o anjo falou assim: ele ressuscitou. Como ele havia dito que ia ressuscitar, ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vocês estão procurando aqui, mas ele não está mais aqui. Venham, vejam o lugar. E aí no lugar só tinham lá os panos que o corpo de Jesus estava enfaixado, né? Imediatamente o anjo falou assim: vá lá, voltem e digam aos discípulos que ele já ressuscitou dos mortos. Ele não está mais entre os mortos, ele agora está entre os vivos. E ele pediu para avisar que ele foi adiante e voltou lá para Galileia, que ele vai estar esperando todos os discípulos lá. Vão lá e digam isso para todo mundo, para todos os discípulos. Então as mulheres saíram de lá assustadas, né? Alegres, mas assustadas, porque elas não entendiam direito aquilo. E saíram correndo para falar para os discípulos. Né? Elas estavam com medo e alegres ao mesmo tempo. No meio do caminho, quem aparece no meio do caminho? Aparece Jesus, dizendo: oi, eu saúdo vocês. E elas chegando, viram que era Jesus e não acreditaram porque viram que era Jesus, e imediatamente se ajoelharam nos pés dele e adoraram ele. Então Jesus disse: não tenham medo, ide, vão e digam aos meus irmãos que eu vou estar lá na Galileia esperando por eles, tá? E lá eles vão poder me ver. Então as mulheres agora já não tinham mais medo, não tinham mais temor, elas tinham só alegria. Então elas saíram correndo, felizes, para avisar para todo mundo, porque o Salvador tinha vencido a morte. O Salvador estava vivo. Vivo. Cumpriu todas as promessas. Então, a história de hoje, né, para a gente fechar a história, né? Jesus tinha falado que ia morrer e Jesus morreu. Jesus falou que iria ressuscitar. E ressuscitou. Ele ressuscitou. Em que dia Jesus ressuscitou? Vocês sabem? Ele foi crucificado na sexta. E essa história que eu contei hoje aconteceu quando? No domingo de manhã. No domingo de manhã, né,
domingo é o dia que a gente comemora a Páscoa. Por que a gente comemora a Páscoa no domingo? Para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo. Tá? Os judeus, eles comemoram no sábado. Eles comemoram a Páscoa como a data em que eles saíram do Egito, foram libertos do Egito. Nós, que acreditamos em Cristo, comemoramos no domingo, que foi o dia em que Jesus venceu a morte e ressuscitou, saiu dos mortos e está vivo até hoje. Ele é o nosso libertador e graças a sua morte e ressurreição levou todos os nossos pecados. Bem, o que é que a gente tem que aprender com a história de hoje? Que Jesus cuida de mim, cuida de você, assim como cuidou das mulheres que estavam com medo e ele tirou todo o medo delas. Então, Jesus escuta a gente, basta a gente orar. Jesus perdoa os nossos pecados, ele morreu para levar todos os nossos pecados. E Jesus salva todos aqueles que creem nele. E assim como aquelas mulheres ficaram felizes em saber que Jesus tinha vencido a morte e que Jesus estava vivo, hoje nós podemos fazer a mesma coisa. Como é que a gente vai fazer a mesma coisa? A gente vai sair correndo por aí e falando? A gente tem que falar de Jesus para todos aqueles que nunca ouviram falar nele. Com certeza você tem algum amigo no colégio que talvez não saiba nem quem é Jesus, né? Convide ele para vir na igreja ou assistir a aula. A lição que fica é, assim como aquelas mulheres ficaram felizes em saber que o Salvador estava vivo, e elas podiam falar isso para todo mundo, eu queria que a gente também ficasse feliz em falar isso para todo mundo. E espalhar as boas novas para todos os nossos amigos. Nosso versículo de hoje, vocês já sabem, é o versículo que está em João, capítulo 6, versículo 47, que é: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Esse vocês já sabem, né? Vamos lá repetir comigo? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Está no livro de João, capítulo 6, versículo 47. E a atividade? A nossa atividade é bem legal. Eu vou mandar para o pai de vocês, eu peguei aqui, ó. Vou mandar isso aqui para o pai de vocês, tá? Tá ok? Ela tem duas partes. Tá? A primeira folha, vamos partir para essa folha aqui primeiro. Estão vendo aqui, ó? Nessa folha tem várias figurinhas. Eu vou pedir para vocês pintarem. Vocês podem, sei lá, colocar glitter, colar papeizinhos coloridos, pintar com canetinha, do jeito que vocês quiserem. Aí vocês vão recortar cada um desses aqui, puxa aqui, ó, tá? E vão montar o cenário da ressurreição de Jesus. Eu fiz um aqui para mostrar para vocês, ó. Aí vocês vão dobrar, colar. Olha como ficou legal. Pronto, aqui, ó. Estão vendo? Eu colei aqui nesse papelão. Então, deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver? Então tem a gruta, tem a tumba aqui, ó, atrás, tá vendo? O anjo sentado na pedra aqui. As mulheres, Maria Madalena. Os soldados aqui, ó, deitados como mortos, tá vendo? E Jesus aqui, depois. Tá vendo? Bem, essa aqui é a primeira parte da atividade de vocês, tá bom? A segunda parte é essa aqui, ó. Aqui vem falando tudo o que aconteceu na história de hoje. Sendo que está tudo misturado. Vou colocar mais perto aqui, ó. Tudo misturado. Então o que é que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês pegarem, irem cortando aqui, como eu estou fazendo, ó. Cortando cada um. Cortar um por um aqui, tá vendo? E aí vocês vão montar a historinha na sequência certa. Então tem aqui, ó, Jesus aparece às mulheres,
aconteceu um terremoto, né? Os soldados desmaiam de medo. Então, são as partes... Aqui tem a sequência da história, mas está tudo misturado. Então, vocês vão pegar cada frasezinha dessa e vai colar na sequência correta, contando a historinha. Tá ok? Então, se vocês podem fazer esse cenário aqui, dentro de uma caixa de sapato, por exemplo, e colar a sequência da história na frente da caixa de sapato. Ou em algum papel, tá bom? Então essa vai ser a atividade de vocês. Por fim, vamos fazer a nossa oração para terminar a nossa aula. Senhor Deus, muito obrigado por ter enviado a nós o Teu Filho, que sofreu na cruz para tirar os nossos pecados. Nos ajuda, Pai, a contar as boas novas aos nossos amigos, aos nossos colegas, para que eles também conheçam a Ti, Pai, conheçam a Jesus como Salvador. Nos ajude, nos use como Teus servos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Um abraço, tchau! No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou.